Bom, essa é a nossa aula 4 da semana Recuperação Judicial 15 minutos. E aqui o tema dessa aula vai ser quem não pode pedir recuperação, exigências legais e controle do advogado. Se você não assistiu às aulas anteriores, a primeira, a segunda, a terceira aula, todas essas aulas estão disponíveis tanto no meu canal no YouTube quanto aqui no Instagram, no IGTV, tá? Então, quem não pode pedir, exigências legais e controle do advogado são os temas desta aula. Então, vamos lá. Quem não pode pedir a recuperação judicial? Essa previsão está lá no artigo 2º da Lei 11.101 de 2005, que diz que a lei ela não se aplica a empresa pública e sociedade de economia mista, instituição financeira pública ou privada, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de assistência à saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalização e outras entidades legalmente equiparadas às anteriores. Então, tá bem claro lá para quem não se aplica a Lei 11.101 de 2005. E aquela parte equiparada às anteriores, ela traz ali um sentido um pouco mais amplo para esse artigo. Então, tem ali outras interpretações em relação a este artigo. Exigências legais, além daquele artigo 48 que a gente viu lá na aula anterior, também tem o artigo 51 que traz o que tem que constar na petição inicial da recuperação judicial. Então, ela será instruída com a exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-financeira, demonstrações contábeis relativas aos 3 últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, com estrita observância da legislação societária. Então, obrigatoriamente, vai ter que ter lá balanço patrimonial, demonstração de resultados acumulados, demonstração de resultado desde o último exercício, relatório gerencial do fluxo de caixa e de sua projeção, descrição das sociedades de grupo societário de fato ou de direito, relação nominal completa de credores, sujeitos ou não à recuperação judicial, ou aquelas, inclusive, aquelas por obrigação de fazer ou de dar, com indicação do endereço físico e eletrônico de cada um, a natureza. Tudo isso tem que constar lá no seu pedido inicial. A relação integral dos empregados, em que constem as respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas a que tem direito. Certidão de regularidade do devedor no registro público de empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores. A relação de bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor. Então, fique bem atento aí em relação a todos esses requisitos que a lei traz, porque todos eles têm que ser cumpridos para que tenha ali um pedido com todas as informações e documentos necessários para ter o deferimento do processamento da recuperação. Além disso, os extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, certidões dos cartórios de protesto situados na comarca do domicílio ou sede do devedor e naquelas onde possui filial, relação subscrita do devedor de todas as ações judiciais e procedimentos arbitrais em que figure como parte, relatório detalhado do passivo fiscal, relação dos bens integrantes do ativo não circulante e aqui um ponto importante, o valor da causa que você tem que colocar lá na petição inicial do pedido de recuperação judicial tem que corresponder ao valor dos créditos, do total dos créditos sujeitos à recuperação judicial. Então não adianta colocar um valor simbólico lá na petição inicial, o valor da causa, Tem que corresponder ao montante dos créditos sujeitos à recuperação judicial. Então fique bem atentos a esse ponto. Então todos esses requisitos, quais são as informações que deverá ter no seu pedido de recuperação judicial, estão todos elencados lá no artigo 51. Então você tem que fazer esse checklist. E aqui a questão de organização do advogado em relação a essas certidões. Além dele ter que pedir para alguns documentos para o devedor, para o seu cliente, ele vai precisar ter uma organização em relação às certidões, porque cada cartório ele pode trazer ali
um prazo específico para você ter, para você apresentar ali aquelas certidões. Então tem cartório que a validade das certidões é 30 dias, 3 meses, 2 meses. Então tem que ficar bem atento. Tem que ficar bem atento a isso. Logan. Tem que ficar bem atento a isso em relação ao prazo das certidões, porque ela interfere, né? Então, quando você protocola um pedido de recuperação judicial, ele precisa ter um prazo, ele precisa estar, aquelas certidões precisam ter validade. Se ela estiver vencida, o juiz vai pedir uma outra certidão. Então, o controle dessas certidões é extremamente importante para o pedido de recuperação judicial. Além disso, os outros, né, a confecção de outros documentos financeiros, contábeis, eles têm que ser pedidos com uma certa antecedência para ele ter ali o tempo, para o devedor ter o tempo hábil para elaborar isso para instruir o pedido de recuperação judicial. Então, a organização nessa primeira etapa é extremamente importante, essencial para que você faça um pedido de recuperação judicial, além de ter todas as informações, com todos os documentos válidos e bem instruído, tá? Então, falamos aqui, quem não pode pedir recuperação judicial, esse é um ponto que gera um pouco de debate, porque na prática a gente vê empresas que não estão ali exatamente naquele rol do artigo 2º da Lei 11.101 de 2005, mas que pede recuperação judicial e esse pedido é aceito, né? Falamos também das exigências legais, que está lá no artigo 48, mas para você elaborar uma petição inicial, você tem que observar o artigo 51 da lei e todo aquele rol de documentos, e do controle do advogado em pedir uma recuperação judicial, né? Tanto para pedir quanto para conduzir um processo de recuperação judicial. Então não é só protocolar uma petição simples no processo de recuperação judicial. É importante aqui você entender a complexidade que envolve ali o pedido de recuperação judicial para que você tenha, para que você desenhe o seu planejamento estratégico para pedir recuperação judicial e você tenha ali um tempo hábil, organização para fazer o pedido, para protocolar o pedido. Lembrando que sempre quando for protocolar um pedido e se tratar de grupo econômico, sempre verifique se os documentos que você está colocando lá relacionando a determinada empresa realmente é daquela empresa. Porque ela pode... É bom aqui evitar você confundir documentos das empresas. Então, seja organizado a ponto de checar antes, para pedir antes todos os documentos necessários, conferir se os documentos estão corretos, na hora de protocolar, juntar e subir lá no processo, se todos aqueles documentos estão certos, corretos, legíveis, o arquivo não está corrompido. Então, tudo isso é importante na hora do protocolo de um pedido de recuperação judicial. Tá? Então essa aqui foi a nossa aula 4 da semana recuperação judicial, para você entender um pouco já como que funciona o pedido de recuperação judicial e um pouco dos desafios do advogado. Essa é a nossa penúltima aula, amanhã temos a última, no mesmo horário. E aqui, se você tiver alguma dúvida, você pode mandar aqui nos comentários que eu vou responder, tá bom? Deixa eu ver aqui... outra coisa aqui, um detalhe importante, não esqueçam a questão do valor da causa, que tem que corresponder ao montante total dos créditos sujeitos, aqueles créditos declarados pela empresa lá na petição inicial, tá bom? Com base neles serão arbitrados outros valores pelo juiz, tá? Então, até a próxima aula.